E estamos acá para tratar mais um tema bíblico hoje de manhã, seguir nossa sequência do Evangelho de Juan. Queria dizer-lhes antes de começar a prédica, para que não me olvides, que el domingo 30 vamos a ter nossa assembleia, não sei como se diz, assembleia general, assembleia total, assembleia final, assembleia, que é estatutária, temos que cumpri-la para o governo, mas a sua vez aproveitamos e elevamos o nível desta assembleia para estarmos juntos em comunhão. Então, estamos para definir aí, a princípio será acá, mas podemos conseguir de repente um lugar para estarmos juntos, e eu que sei. Independente de onde vai ser, será nossa assembleia el 30 e está anunciado para todos os membros que já são bautizados e membros da igreja, estão invitados, convocados, e os que todavia não são membros estão invitados a passar este tempo conosco e vamos a ter a palavra, a assembleia, os temas pertinentes e a comunhão, e se Deus permite, uma boa comida, que não é o mais importante, mas é quase isso. Então, que puedan estar atentos a isto. Estamos charlando com as pessoas que têm expressado o desejo de tornarem-se membros da igreja, que vão passar por el bautismo. Então, eu e Pastor Billy estamos tratando de ter as charlas personales com as pessoas, ou os familiares quando les toca. E também estamos aí na iminência de ter os batismos e todo o demás. Então, vamos estar orando para que consigamos terminar as entrevistas e confirmar a fecha. ¿Está bem? Dicho isso, vamos estudar o Evangelho de Juan. Seguir com o capítulo 15. Hoje, com a graça de Deus, vamos a terminar o 15, não? Começamos domingo passado e este domingo agora vamos a seguir-lo. Domingo que vem, seguramente o pastor Billy vai estar predicando acá, não? E eu vou estar já fora. Creio que é um novo método de predicação. Eu me sento já e ele vem acá, não? Por la alergia, já les explico que por la alergia está pastor Billy, já está. Esta época lo fastidia, não? Então, por isso está aí para poder respirar melhor. Ok, seguimos então com o Evangelho de Juan. Então, sempre hacemos um pequeno repasso para que vocês possam acordar-se de lo que estamos tratando. Creio que algum ha venido hoje por primeira vez a escuchar o Evangelho de Juan, esta exposição, que não ha escuchado nenhuma das exposições. Há alguém? Impressionante. Todos em algum momento foram afetados por esta sequência de estudos, não? Então, estamos no Evangelho de Juan e hoje vamos a cobrir a porção do capítulo 15, de 18 a 27. Estamos contentos por poder cobrir este tema agora. Contentos por Laodicea, que está de regresso, não? Ela se vino, estamos aí, estivemos em oração por este tempo de ela e esperamos que Deus siga bendiciendo. Ela não está peleada com Billy, ela está acá, Billy está já por la alergia, não? Está tudo bem. E é uma alegria tê-la acá, uma vez mais, que Deus te bendiga. Seguimos orando por tu família. Ok? Bueno, capítulo 15, de 18 a 27. Então, que estamos estudando? O Evangelho de Juan, que, mirando de uma maneira general todo o livro, temos o propósito do livro, que está expresso no capítulo 20, verso 30 a 31. O verso 30 diz: Isso, además, Jesús, muitas outras señales em presença de seus discípulos, las quais não estão escritas neste livro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Jesús
vino al mundo, hizo obras, habló y ejecutó cosas para que los suyos pudieran creer, para que el mundo supiera que Él vino al mundo a salvar los pecadores. Entonces, sus palavras e sua obra, e isso nunca vai estar desassociado, as palavras das obras, elas confirmam que ele era o Messias. Então, foi separado no Evangelho de João algumas dessas obras para que quando uno ler o Evangelho de João, pudiera crer em Cristo Jesus, por sua palavra e por lo que isso que está registrado aí, ok? Então, vemos que Jesus hizo algumas analogias. Antes de las analogías, sí, las analogías, pero antes, los 7 milagros de Jesús en el Evangelio de Juan, las obras que evidenciaron que Él era el Mesías, Él convirtió el agua en vino. Fue su primer milagro registrado en Caná de Galilea, ¿no? Sanar al hijo de un oficial a distancia, lo hizo. Sanar al hombre paralítico que estaba cerca del estanque ahí y quería tirarse, no podía, y había toda una superstición con el agua que hacía burbujas, que nada más era que un reflujo de corriente de agua, que no sanaba a nadie, ¿no? Pero el hombre paralítico fue sanado por Cristo ahí, alimentó a 5,000 personas con pan, teniendo tan pouco em las manos, ¿no? Com 5 panes alimentou 5,000, caminar sobre el agua, foi o que hizo também quando tuvo la tempestad en el mar de Galilea. Sanar al hombre ciego de nacimiento, que também foi um milagro que não se ha repetido hasta hoje, algo parecido com isto, e ressuscitou a Lázaro de entre los muertos depois de haver estado aí 3 dias muerto, provando que ele tinha poder sobre a muerte. E também aí sim, as analogias que ele hizo para expressar que ele era Deus, que ele era o Messias. Ele falava "yo soy", ele utilizava el "yo soy", e este "yo soy", ele dijo "yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, y yo soy la vid verdadeira, que nosotros vimos domingo passado el texto, ¿ok? Entonces nosotros ahí tenemos estos yo soy, que son analogías que él hace de cosas naturales para evidenciar su deidad, para que nosotros podamos creer que Él es el Cristo y el que lee el Evangelio lo crea. E agora vamos ler o texto que vai del 18 al 27. Se vocês podem acompanhar-me aí, ou em la tela, em suas Bíblias ou em la tela. Estou com a tradução sempre Reina Valera. Não porque creio que é a melhor tradução, porque creio que ela é a mais popular. Então, para que podamos ter uma boa didática na interpretação do texto, então eu acompanho a maioria de vocês com a tradução, ok? Se o mundo os aborrece, sabed que a mim me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen el que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tiene excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí
y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Oremos. Dios, estamos delante de tu palabra, que tu gracia pueda prevalecer hoy en nuestras vidas, en la mía más que nada para este tiempo acá, para que yo pueda una vez más aprender de tu palabra por la iluminación de tu Espíritu, y así sea con todos los hermanos que tú trajiste acá hoy y los que tienen la oportunidad de escuchar esto por internet. Que tu bendición sea sobre nosotros acá como asamblea, como iglesia reunida, e que sigamos glorificando tu nome por meio de tu palavra, ó Deus. Queremos tu glória hoje acá, em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Bueno, el capítulo 15, nosotros terminando hablando sobre la vid, ¿verdad? Y Cristo habló en Juan 15:15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mí, Padre, os la he dado a conocer. Mira, acá tenemos una declaración de amor de Cristo Jesús hacia sus discípulos. Ustedes son mis amigos, porque yo he hablado todo lo que he escuchado de mi Padre. No he preservado a ustedes de las buenas cosas que Dios ha hablado. Ustedes son mis amigos. Y esto es reconfortante, ¿verdad? Saber que Dios nos tiene como amigos. Nosotros no tenemos como Señor y este Señor nos tiene como amigos. É impressionante, não? Ele ensinou que nós deveríamos estar pegados a Ele e Ele ia fazer todas as obras e nos haria frutíferos, como a rama pegada a la vid. Ele dijo: não me elegistes vosotros a mim, sino que eu os elegi a vosotros e os he puesto para que vayáis e llevéis frutos, e vuestro fruto permaneça, para que todo lo que pidiereis al Padre em mi nombre, Él os lo dê. Então, Cristo está explicando a los discípulos extensivamente, a todos os sujos, não? Que Ele eligió. Antes que nós tuviéramos a intenção de elegir a Cristo, Ele já nos eligió. E nos puso junto a Ele como rama. E nos prometeu que nosso fruto iria existir e que este fruto ia permanecer para a vida eterna, ou seja, eram frutos eternos. E não há nada mais eterno que o ser humano, a obra de Cristo que vai permanecer eternamente. Cielos e terra, este mundo físico que habitamos acá, este globito chamado planeta Terra, não? Sabemos que estes elementos se vão a deshacer e vamos a ter novos cielos e nova terra vivendo com Cristo Jesus. Isto é verdade. Não somos nós com o gás carbônico que vamos a destruir todo isto, e nem por tirar como é? Canudo? Colilla. Este é bem venezuelano? Sorbito. Sorbito. Não, é sorbito. Podemos tirar sorbitos no mar e o mundo não vai desaparecer. E vai vir uma ola gigante de sorbitos e matar a todos nós outros com sorbitos. E todas as tartarugas aí, todas as tortugas não llenas de sorbitos em seus cascos, em seus narizes. Isso não vai passar. Não vai passar. Pero Deus mesmo vai tratar de destruir os elementos a seu momento e fazer novos céus e nova terra. Temos uma promessa então de eternidade. E quem vai passar por todas estas fases e chegar nesta eternidade? As pessoas. Os hijos de Deus eternos estarão aí.
Entonces, la gran inversión en la vida del ser humano acá en la tierra, la gran inversión no es la bolsa de valores, no son los grandes empreendimentos financieros, nada contra, ¿no? El que quiera hacerlo y puede hacerlo y tiene competencia para hacerlo, que lo haga, pero eso se termina. Pero los seres humanos son eternos. Entonces, vimos ahí que Cristo dio un mandamiento a los suyos, que os améis unos a otros, que es la única manera de llevar fruto, es amando unos a otros, y ahí los frutos van a surgir. E incluso a las personas del mundo que no tienen a Cristo, la única manera de hacer algo por ellos es amando, ¿no? Hay una característica ya por el sexto ahí, de que está escondidito allá, que es demostración de amor al perdido. Demonstrar amor al perdido. Y entre nosotros amarnos unos a otros. Y ahí los frutos van a surgir, los frutos del Espíritu Santo. Y estos frutos son eternos. ¿Querés invertir en algo eterno? Invierta en el cuerpo de Cristo y en la manifestación del Espíritu Santo en nosotros. Entonces tenemos todo este cuadro de bendiciones, de promesas, estamos contentos con eso, pero ahora Cristo va a introducir también, dentro de este discurso de la última semana de su vida sobre la faz de la tierra, encarnado en Jerusalén, porque después de eso viene la cruz de Cristo, viene la muerte, viene la crucificación. Entonces Cristo, siguiendo con este discurso, hablando sobre la vida, sus promesas y todo lo que tiene que ver con nosotros, Él también hace una alerta. ¿Cuál es este alerta? Persecución. No es un paseo en el parque. La vida cristiana. Seguir a Cristo tiene las consecuencias en la vida de seguirlo. La palabra utilizada en el texto que vamos a leer, aborrecido. Ser aborrecido es ser no amado. No amado. No estimado. Y el amor acá entendemos el amor no solamente como sentimientos, pero como acciones que vienen de encuentro a nuestras necesidades. Y ahí Él está diciendo que va a haber una situación en que nuestras necesidades no serán suplidas muchas veces por aquellos a quien tenemos expectativas. Aborrecidos, menos amados ou não amados, ou pior que isto, perseguidos. Hechos de desamor. Sofreremos persecução. Persecução não porque eu sou pesado com as pessoas, porque eu sou malo, porque eu sou mal-humorado, porque isto se justifica, verdade? Perseguido por mi fe. Entonces el símbolo de la cruz ahí representando nuestra fe. Y el fuego acá es persecución. Y Cristo va a tratar este tema ahora con sus discípulos también, en la misma secuencia, ¿no? Entonces Él empieza diciendo, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Primer punto, el mundo va a aborrecer a ustedes, sepan que antes de ustedes me aborreceron a mí. La historia de la humanidad es un rechazo a la idea de Cristo Jesús por parte del hombre natural. Antes que Cristo viniera em carne, já a humanidade rechazava a ideia de um Deus único, criador,
Señor de todas las cosas, y de la solución del pecado del hombre, que sería el hijo de una mujer que iba a nacer en un determinado momento para salvar la humanidad. Allá en Génesis fue anunciado Jesucristo. Jesucristo estava em la criação del mundo, como vimos en el Evangelio de Juan, en el primer capítulo. En el principio era el verbo estava com Deus, el verbo era Deus. E en el mismo capítulo disse que vino para los que eran suyos, pero los suyos no lo recibieron. El próprio pueblo de Israel, que tinha a palavra e os hechos de Deus aí hasta entonces, para comprovar que Ele era o Messias, que chegar em la plenitud de los tempos, Ele seria rechazado aí por los suyos. Entonces, antes que os discípulos empezaram a dizer: estou sendo perseguido, Cristo já disse: mira, me perseguiram antes que a vosotros. Para arrancar, allá em Brasil decimos que é mimimi. Porque a gente queda assim, é como um gato tartamudo. Gato tartamudo. Muitos mimimis, não? Já é muito comum falar isso. Agora cá, creio que não deveria haver falado isso, mas já foi. Agora vão começar a falar acá de mimimi. Nadie em Uruguai vai entender isso, não? Vamos pensar que somos todos loucos acá. Pero ustedes, é nosso contexto. Mimimi. Então, creyentes que quando chegam as persecuções, nos vitimizamos como que fuéramos el único creyente en la faz de la tierra a pasar por problemas de rechazo, persecución y todo lo demás. Vários creyentes empiezan a ir a los psicólogos del mundo para solucionar los temas, porque la persona que no quiere solucionar sus temas quiere escuchar su voz hablando de sus temas. E quando escuta sua própria voz, neste exercício, ele se justifica a ele mesmo neste processo. E só necessita alguém que diga: sigas falando, dale, interessante. Oh. E não há confrontação. Sim, buscar tu caminho, te ajuda a encontrar. E onde és? Dale, dale que vas a encontrar. Dale, dale. E a pessoa entra em um looping de escutar sua própria voz. Como se estivesse delante de um espejo, haciendo reclamando, não? É assim. Pero Cristo está falando a estes discípulos: ustedes sepan que ustedes não vão ser amados. E antes que ustedes empiecem a reivindicar ou a sentir-se injustiçados, eu fui antes que vosotros. Eu fui antes que vosotros. E Jesus nunca reclamou disto. Nunca se puso como vítima em defesa disto. E Jesus pobrecito em la cruz aí, pobre. Não, Jesus se entregou em la cruz. Ele se entregou com uma missão: morir em nosso lugar, morir a morte que nós deveríamos morir. Ele viveu a vida que nós deveríamos viver e morreu a morte que nós tendríamos que morir. E não reclamou. Então, antes que vocês empecem a reclamar, Jesus falou a seus discípulos: me aborreceram a mim, perseguiram a mim. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por isso el mundo os aborrece.
uma boa notícia para os perseguidos por el mundo por su fé. Por su fé. Tem que ser por sua fé. Eu vou na cárcere aí, e estão todos os ladrões aí, e eles dizem, estamos sofrendo, estamos sendo perseguidos. Claro, roubaram, mataram, violaram, e estão pagando as consequências disso. Nadie está aí por dizer, eu segui a Cristo, eu amei ao próximo, e sabe o que me passou? Fui perseguido. É diferente. E só para agarrar uma puntita, já que falei sobre isto, quando a Bíblia diz que nós devemos estar atendendo às necessidades de los encarcelados da Bíblia cá eram os creyentes que foram presos por el Evangelho. Tá? Não era porque haviam roubado um banco e estavam presos. E temos que ir já agora a ver suas necessidades. Não é isso. Eles estão pagando por seus delitos. Pero há creyentes que por sua fé estão encarcelados. E a estes devemos atender segundo as Escrituras. Los demás temos que predicar o Evangelho como a todos que estão na calle, livres, los que nunca roubaram, los que roubaram, não importa. Teniendo a oportunidade, andar a predicar o Evangelho. Pero por la ordenança de Cristo, que devemos predicar, amar ao próximo. E amar ao próximo del mundo é predicar-lhe o Evangelho. Essa é a grande expressão de amor que nós podemos ter para com os incrédulos. É predicar-lhe o Evangelho. Podemos dar-lhe comida se tem hambre momentaneamente. Pero se não lhe predicas o Evangelho, não lo amaste, lo suficiente. Há que amar. E amar é levar o Evangelho, não? Então, acá, Cristo está dizendo a seus discípulos que se vocês são aborrecidos, se vocês não são amados, se vocês são perseguidos por la fé, há uma bendição aí, uma evidência. Vocês não são del mundo. É uma evidência que eu os elegi. É uma evidência. Lo que quer dizer que se vocês não são perseguidos, se eu não sou perseguido, tenho que perguntar-me, por que não sou perseguido? Se sou crente. Que estou fazendo? Que não estou fazendo para que não seja perseguido? Por minha fé. Essa é uma pergunta. Jesus era amigo de pecadores. Aí quer dizer que ele tinha relacionamento amistoso com os pecadores e predicava a eles e fazia obra entre eles. Pero era perseguido. Porque ela predicava e fazia obras de fé hacia el perdido. E por esto era perseguido. El ciego de nascimento foi sanado por Cristo Jesus. Al instante seguinte, a família lo negou, as autoridades lo perseguiram e a religião lo echou del templo, de la sinagoga. Porque estava vendo por obra de Cristo. Já foi perseguido desta maneira. Somos perseguidos? O mundo nos aborrece? Nós somos do mundo. Não provocamos a ira do mundo. Amamos o mundo com as obras de Cristo. Pero esto vai promocionar rechazo, aborrecimento, persecução. Tratem de hacerlo e vocês vão desfrutar de la persecução. Nós não desejamos a persecução. É uma consequência natural
quando nós, como crentes, nos portamos como crentes no mundo. E se não passa isso com nós, devemos, como mínimo, questionar o que estou fazendo eu. Porque Cristo está dizendo acá, eu os elegi del mundo, ustedes não são del mundo, é normal que o mundo os aborreça. Porque eu tampouco sou deste mundo e eles me aborrecem. Passou comigo primeiro, se ustedes me seguem, vai passar com ustedes. Porque ustedes não são mais grandes que eu. Esse era o tema. Então, Cristo sigue explicando, e ele disse, acordaos de la palavra que eu os he dicho. Aí Jesus habla, ustedes têm que acordar-se de lo que eu he hablado a ustedes todo este tempo, que é, el siervo não é maior que su Senhor. Se ustedes me sirven como Senhor, e ustedes são siervos, ustedes não são mais que eu. Se a mim me han perseguido, também a vosotros os perseguirão. Se han guardado mi palavra, também guardarão la vuestra. Duas promessas importantes acá. Que há pessoas que quando nós hablemos de Cristo, vão aguardar a palavra que nós falamos. Pero também vai haver gente que não vai guardar, vai perseguir a nós. É uma consequência natural del que habla e hace as obras de Cristo. É uma consequência natural. Não. Eu sou perseguido, pero nadie me crê. Eu tive uma crise assim em Pando. Eu predicava a palavra à gente, muitos me perseguiam por la palavra. Fui hablar mal de mim, de minha família em toda a cidade, gente que saiu falando coisas de mim, tratavam de ignorar-me, tratavam de perseguir minhas filhas na escola. Várias coisas passaram. Meus vecinos me sabotaram várias vezes, o comércio me sabotou, e eu sabia que era por estar predicando o Evangelho, estar falando, estar tratando de fazer a obra de Deus, estava tudo bem. Pero quem ha creído? Nadie se convertia. E eu dizia, esse país acá, nadie vai crer em Cristo Jesus. Nunca vou falar a palavra de Deus e vai haver gente sentada escutando neste país. Então, quando chego acá e começo a andar ao lado do pastor Billy e começo a ver a vocês, e vocês acá cada domingo, isto é um milagre. Para minha vida, não é um milagre. O milagre de Deus em Uruguai ha hecho vários muito grandes e há muito tempo e seguirá sendo. Pero minha vida, Deus estava explicando. Alguns já em Pando creyeron, poucos, pero creyeron. Pero é assim, é uma promessa que vem vinculada a predicar o Evangelho. Ustedes hablen del Evangelho, entre ustedes, com o perdido. Pessoas vão a rechazar, pessoas vão a perseguir. Acá dentro, pessoas vão a perseguir os que são creyentes, de verdade. Porque eu não sei os que são de verdade e os que não são de verdade, em realidade. Não sei se cada um responde por sua salvação. Por isso que quando bautizamos alguém, perguntamos, ¿usted cree? ¿Usted cambiou de vida? ¿Está seguro que tem o Espírito Santo? ¿Que queres pertencer ao corpo de Cristo? Bajo lo que ele habla, sí, creio, vou, tá? Ele é batizado, não é sobre minha palavra. Não importa o que crees, eu te digo que vas a ser salvo e tchau, sentate aí. Não pode ser isso. É bajo a palavra de la persona. É o único que temos, é o testemunho público. Por isso que tem que falar delante de todos. Porque é público. E se chega a traicionar a própria fé, porque nunca foi de la fé, o tempo e o Senhor vai tratar disso. E quando Ele publicamente haga isto, o único que hacemos é, bueno, então, andate. Pero sempre sobre lo que a pessoa demonstra. Deus não nos dá poderes especiais para ver o livro de la vida que está já e ver se tu nome está já. Eu sei que os nomes de los hijos de Deus estão escritos já, pero eu não he leído este livro. Se alguém vê aí em alguma biblioteca, me encantaria vê-lo,
Assim chega aí, Diego, mira, Cristo, não estás, hein? Nada, nem vou escutar. Não, não pode ser isso. É segundo o que ele faz. Obras. Segundo suas obras, se reconhece. A palavra e as obras. Não se separa. Então, Cristo está falando acá. Se han guardado minha palavra, vão a guardá-la de vocês, prediquem o evangelho, pessoas guardarão a palavra que vocês han predicado. É uma promessa. Em algum momento. Noé subiu no arca, e quem creu em sua prédica? Todo o mundo foi morto por las águas. Ele predicou ao mundo da época. 40 anos. Quem creu em sua palavra? Sua mulher. Sus hijos e las nueras. Está bem. Se eu consigo convencer de los valores cristianos a minha mulher e minhas 3 hijas e 3 idiotas que vão a casar-se com elas, está bem. Está bem. Eles não estão aí, não? Está gravado isso, não? É um problema esta gravação. Se corta. Os editores, por favor. Trabalhem forte aí por la preservação de minha alma. Então, bárbaro. Pero van a crer. Alguém vai crer. É promessa. É promessa. Mas todo estos harão por causa de mi nombre, porque não conhecem al que me ha enviado. Outra coisa importante, a persecução não é por causa de mi obra no mundo, de mi persona em particular, e os valores que eu trago comigo em mis ADNs. A persecução bíblica se dá por causa de Cristo. Quando eu hablo sua obra, suas palavras, quem é Ele, aí te vão odiar. Porque quando eles não podem exterminar a Cristo, eles podem exterminar o mensageiro. E é o método de Satanás para atacar pessoas. Atacar os mensageiros. Os ángeles não são mensageiros do Evangelho. Este trabalho foi dado a los creyentes, a los que são de Cristo Jesus. Somos os mensageiros, anunciamos, proclamamos, predicamos, profetizamos. Somos profetas. Se tenes a Cristo, vai estar com Ele eternamente, pero se não lo tenes, vas al inferno. Profecia, não passou todavía, pero profecia que já está escrita na Bíblia. Nós repetimos o mensagem. Quando o pastor chega hasta vocês vão hasta o pastor e hablam de um problema, e ele abre a palavra. Ele diz: o problema se soluciona assim. E este tipo de solução não agrada o coração de vocês, porque a palavra de Deus te dá em la tecla. Vocês vão a dizer que odiam a Deus e sua palavra? Não. Pero odiar al pastor Billy já é uma tarefa mais tranquila. Então, se odiamos ele, mensageiro. ¿Por quê? Porque ele me falou que a Bíblia disse que tenho que fazer algo que não me agrada. Não me agrada para nada. Então, se ataca o mensageiro. Esta estratégia satânica é uma tentação para nós. Porque a palavra de Deus nos confronta com nosso pecado para a solução
de nuestros dramas. Porque a vezes sofrimos e por el sofrimento passamos a pecar em consequência do sofrimento. Porque lo tratamos mal ao sofrimento. Le damos um tratamento equivocado ao sofrimento. Uma interpretação do sofrimento equivocada. Aí pecamos. E a vezes pecamos em coisas que nos gusta fazer mal. E por pecar, sofrimos. E por sofrer, pecamos. E pecamos e sofrimos. Como salimos de isso? La palavra. E a palavra nos saca deste ciclo. Confrontados seremos por este ciclo. É assim. Então, por causa de las ideias de Cristo, é que realmente somos perseguidos. Agora, se hablamos disparates e a gente nos persigue, está bem, ojalá que te persigam sempre hasta que dejes de hablar disparates, de ser um creyente de malo testemunho, de ser um pesado, de ser inconveniente. Cheguei eu, como estão aí, pecadores perdidos que se vão ao inferno, arrogantes. O mundo te vai perseguir, não por la palavra de Deus, pero por tu palavra estúpida. Pero, se hacemos lo correcto, não devemos criar uma falsa expectativa que todos nos vão aplaudir. A Cristo lo mataram na cruz. Ele se entregou, pero a intenção de eles era essa mesmo. Vocês compreendem? E lo mesmo com nós outros. Então, Cristo está dizendo acá, a persecução que os que me seguem vão a passar por minha causa. Porque vocês estão comigo, vocês vão ser perseguidos. Temos que entender isto. Não é assim, não estão perseguindo a Cristo, pero a mim me dão cada palo. Não é assim. Nos perseguem porque perseguem a Cristo e a sua palavra. Vão perseguir o mensageiro. Por isso devemos evaluar, se estamos sofrendo persecução por el mundo, será que é porque estamos fazendo o correto? Lo que Cristo dijo, por sua palavra e sua persona. É importante também, não? Eu tenho um comércio, não pago minhas contas, a gente me odia, e eu digo que estou sendo perseguido porque sou crente. Não, está sendo perseguido porque não pagaste as contas. Agora, se não das coima a nadie, se não corrompes a los políticos para ter benefícios em tus inversiones, se quando declaras tus ganancias escondes lo que ganaste, vas a ser perseguido por tus pecados. Pero se hace todo lo correcto, e o mundo está a perseguir-te, porque sois um crente, e eles sabem que vós tenéis um procedimento correto para agradar a tu Deus, e é um compromisso que ganhe, que me dê ganâncias ou me provoque pérdidas, não importa, estou fazendo o correto. Isto vai provocar persecução por parte do mundo. E esta é a persecução que Cristo está dizendo. Então, está dizendo acá que será por mi nome, por las coisas que eu predico, por mis ideias que você vai praticar, vão a perseguir-te por mi nome, por causa minha. Pero los que muitos creerão em mi palavra. Então, vocês podem falar que vão a crer em vocês também. Cristo está dizendo que há vitória, pero que vai haver luta. E por isso estamos acá, para llenar-nos do Espírito Santo, que é sua palavra, em sua palavra, para poder praticar as boas obras. Se eu não hubiera venido, nem les hubiera hablado, não tendrían pecado, pero ahora
não tem excusa por seu pecado. Jesus está falando que há um pecado específico, que é o rechazo por la obra e las palavras de Cristo. Este pecado específico, eles têm em conta porque escucharam, vieram e rechazaram. Então, não há excusa. Não há excusa. Quando nós vemos o que Deus está fazendo, escutamos sua palavra e rechazamos, é um tipo de pecado específico acá. É diferente de nascer em pecado, ser um pecador e estar separado de Deus, pero o pecado direto de escuchar, oír, ver e rechazar era o que estava fazendo o pueblo judío de la época. E ele estava dizendo, esta gente, se eu não hubiera venido, eles não teriam pecado, pero este pecado, não é que eles deixariam de ser pecadores. Era uma ação específica equivocada que eles não teriam se ele não hubiera venido. E mientras ele não vino, este pecado não existia. Pero quando ele vem e se manifesta seu povo encarnado, como está escrito na Bíblia, e eles veem tudo isso e rechazam, aí é um pecado que está agregado à sua vida de pecado. Então, Cristo está explicando. Se eu não viera venido, Jesus não teria este pecado, pero agora não tem excusa. É um pecado grave. Ver todo o que estão vendo e todavia seguirem pecando. Então, a situação de vocês que estão acá hoje, se não são de Cristo Jesus, é uma situação de pecador pior de la que quando vocês nunca escutaram da palavra. É pior. Porque agora é um tema de consciência. Escuchar, entender e não praticar. Rechazar. É pior. Só há uma maneira correta de fazer as coisas, que é escuchar a palavra de Deus e praticá-la. E todas as demais são equivocadas. Nunca escuchar e não praticar, está tudo mal. Só há uma maneira correta, venir, escuchar e praticar. É radical. Não há uma área gris entre as duas coisas. Não, é assim ou assim. A palavra de Deus é assim. Não há uma opção intermédia. É cielo ou inferno, não há purgatório. É seguir ou não seguir, não é ando meio cerca, ando cerca. Não há. A palavra de Deus não é assim. Então, pero agora não tem excusa de seu pecado. El que me aborrece a mim, também a mi Padre aborrece. E aí está a grande questão. Os judeus creiam que amavam a Deus e rechazavam a Cristo e que isto estava bem. Não está bem. Não está bem. Um muchacho que ia à minha igreja já em Brasil, casado e todo, e estava sempre na igreja, pero não se bautizava, não se integrava ao corpo de Cristo, nada, porque ele não concordava com Cristo. Eu venho acá porque creio no Antigo Testamento e em Deus, pero isto de Cristo ser Deus está mal. Errou todo, se equivocou totalmente. Eu lhe digo, mira, estás tão lejos como qualquer outro ateu que ande por aí. Então, Cristo estava falando a seu povo que se eles não amavam a Ele, tampouco amavam a Deus. E Cristo está dizendo a seus discípulos que Ele, que não ama a Ele, não vai amar a los que lo siguen. Assim que estamos juntos com Deus en esto de estarmos sendo não amados por el mundo. Não esperem el aceptar mundano de ustedes. En la escuela, en el trabajo, donde sea. Ustedes hagan lo que Cristo les pide para hacer y lo hagan de la mejor manera posible y amen a todos los elementos, los ciudadanos, las personas que están alrededor de ustedes, en el círculo de relación que ustedes tienen, sean realmente personas que sirvan a esta gente, que amen a esta gente,
Predique o evangelho a esta gente e esta gente los van a odiar e muitas vezes não vão a ponerles em uma posição de destaque e los van a aplaudir. Pero lo van a perseguir e alguns aún, se podem, te matam. Esta é a proposta com o mundo. Então, não vamos a criar em nosso estilo de vida expectativas hacia o mundo. Eu não tenho nenhuma. Zero. Se me vão aplaudir ou me vão odiar, se me vão aplaudir é por Deus. E se me vão a perseguir, por causa de Deus também. Então, o tema comigo é Deus, não é eles. Eles são eles. Não há expectativa. Eu não quero que o mundo reconozca o grande predicador evangélico. Para quê? Eu estou servindo a Cristo. Eu quero estar em sua presença e nada mais. E me parece que este dia vai ser bravo. Não sei. Há gente que diz, estar na presença de Deus, não sei. Às vezes me dá um temor, porque me falta prestar contas. É relatório. E ele já arranca com minha mulher, vai ser bravo. A primeira, não? Tu mulher? É a palavra. É a palavra de Deus. Se eu não hubiera hecho entre eles obras que nenhum outro ha hecho, não tendrían pecado. Pero ahora que han visto y han aborrecido a mí y a mi, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Obras. Porque las obras reflejaban o ilustraban o representaban toda su prédica. Porque la peor cosa que hay é alguém falar de coisas corretas e praticar totalmente de forma incorreta. Estávamos em uma reunião de líderes acá nesta piecita acá, e estávamos falando sobre a importância de líder. Não podemos, não conseguiremos e não deveremos exigir de nossos liderados algo que não praticamos, que não somos modelos, que não há obras que eles possam ver e entender. Vocês venham no horário, todos às 9, aí ele chega às 11. Ele disse, vocês chegaram no horário, não estava cá para ver, mas chegaram? Mas me chega às 11, e aún quer saber se cheguei às 10. É uma incoerência. E nós outros líderes acá somos pecadores. Então temos que bajar nosso orgulho, entender que somos siervos de Cristo, depender da graça para cumprir com este tema de ser modelo. É complicado. Las obras, Cristo praticou todo o que falou e nos ensina a ser o mesmo e nos dá a graça para ser o mesmo. Nós só temos que permanecer em la vida para que Ele nos ajude neste processo a lograr. E a sinceridade que os líderes têm que ter aqui, hermanos, é bravo para mim também. Orem por mim, para que eu pueda ser o modelo que vocês necessitam. Porque aí vocês vão imitar-me e seguramente vão ser melhor que eu. Seguramente. E vamos a tratar de seguir a Cristo. É em humildade, como siervos, que servimos. Eu disse que a lista de Efésios de los dones, nós hacemos assim com a mão, não? Já está escrito que Deus puso primeiramente apóstolos, depois profetas, depois evangelistas, depois pastores e maestros. Dentro do conceito de Cristo, eu creio que a expressão com a mão
deveria ser, e Deus puso primeiro os pastores, e depois os profetas, e depois os evangelistas, e depois os pastores, e depois os maestros. Porque o primeiro acá, que é o apóstolo, que é o que põe o fundamento onde se empieza a igreja, ele tem que ser exemplo de humildade para os demás. E a regra está aí. Então Jesus ensinava isso a seus apóstolos, porque eram apóstolos, iam a empezar a igreja de Cristo. Fala, mira, vocês são servos, têm que imitar-me. Então Cristo está falando que era perseguido por las obras que nenhum outro ha hecho. Se ele não hubiera hecho estas obras, não tendrían pecado, eles não iam a ver, estavam expulsos de este pecado, de rechazar a Cristo por suas obras. Pero ele hizo as obras. Pero ahora han visto e han aborrecido a mim e a mi Padre, porque eles são uno solo. São uno solo. Quando você rechaza a palavra de Cristo expressa nas Escrituras, estás rechazando ao próprio Deus. Vocês não creem que isso está em separado. E se Deus puso seus servos para explicar-lhes esta palavra, e vocês rechazam a Ele, estão rechazando a Cristo e a Deus, porque é sua palavra. É sua palavra. Quando decimos acá que o matrimônio é indissolúvel e não se pode praticá-lo, e que há consequências horríveis para isso, não é um invento, está escrito. E os matrimônios odiam ao mensageiro. Queríamos separar-nos e este pastor... Não é o pastor, está escrito. E o pior, está escrito para solucionar o problema. Há um caminho. Mas eu não quero mais, mas há um mandamento. Amar los unos a los outros. Inclui o matrimônio. Há que amar um ao outro. Pero el otro no me ama, pero a parte del otro es del otro. Hace la tuya. La gente se enoja. Vem a veces un matrimonio y dice así, usted no dijo a ella que me amara. Tiene que decir a ella que me ama. Aí eu hablo com ele e ella dijo, usted tiene que decir a él que me ame. La Biblia es personal. La Biblia dice a ella que ella tiene que amar a él. Entonces, si hablo con ella tem que amar a ele. Se eu hablo com ele tem que amar a ela. Agora, eu não hablo com ele, ela tem que amar-te. Vocês compreendem isso? É lógico, não? É lógico quando não há problema. Porque quando há problema, isto não é lógico. Isto é um desastre. Nadie quer escuchar que tenho que amar, que tenho que abrir mão, que tenho. Porque todo o que vou fazer, vou apresentar a Cristo um dia. Então, esta é a ideia. Cristo hacía obras que confirmavam sua deidade. Nós hacemos obras de amor. Predicamos o amor. Quando é aniversário, não se diz de matrimônio, neste dia nós acordamos que devemos dizer eu te amo, não? Eu te amo. Pero esto es la prédica. Eu te amo. Al dia seguinte, é a obra. E el outro. ¿Me entendés? Prédica, obras. Não, eu amo esta mulher, pero não aguento andar a seu lado. Se pudiera pegar-lhe... Então, não é obra de amor. E a prédica está equivocada. Se amas, amas. Servir. Los unos a los outros. Sirve para o matrimônio também. E assim vai. Cristo, em sua vida, amou a sua igreja desta maneira. Com sinceridade. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley.
sem causa me aborreceram. Cristo está dizendo que a persecução que ele sofreu acá era um cumprimento de lo que já estava escrito nas Escrituras. Mais exatamente, Salmo 69:4, quando Davi, como rei de Israel, foi perseguido sem causa, sem motivo, sem que ele se houvera equivocado, foi perseguido. E ele então escreveu o Salmo 69, e este salmo está como profecia, como referente del gran rei de Israel, que é Cristo, que seria perseguido sem causa. E nós poderemos dizer, me estão perseguindo sem causa. Me perseguem por la palavra de Cristo. E Cristo foi perseguido porque era Cristo, era Deus, e por sua palavra, porque ele a declarava. E suas obras confirmavam. Cristo foi perseguido sem causa. E nós, se predicamos a palavra, seremos por el mundo injustiçados por el mundo. Porque el mundo nos vai aborrecer sem causa. Porque a única causa é Cristo e sua verdade. Vocês compreendem? É assim. E Cristo está dizendo que assim hicieron com ele. E assim vão ser com nós também. Pero também guardaram sua palavra. Vão guardar a nossa. Porque a nossa era a dele. Essa é a relação. Todo para dizer que há uma pelea acá espiritual, que nós estamos em uma luta espiritual diária, pero al final a vitória está garantizada por Ele mesmo, que nos chamou. Amém? Há esperança. Qual é a nossa esperança? Para dar em nossa vida, em nosso caminhar, poder dar testemunho da obra de Cristo. Que Cristo morreu em meu lugar. Este testemunho. Qual é a garantia que eu tenho que isto vai andar bem? Que esta proposta é boa? Mas allá de eu estar falando de lo bravo que é a persecução, e eu não entrei acá em minúcias de como se é perseguido, de la maneira mais discreta a la mais evidente e cruel. Então, que boa notícia é esta? Que buenas nuevas é esta? A buena nueva é que Cristo disse, pero quando venga el Consolador, a quem eu os enviaré del Padre, el Espírito de verdade, el qual procede del Padre, ele dará testemunho acerca de mim. Cristo está dizendo, eu vou enviar o Espírito Santo para uma obra. O Espírito Santo sempre estuvo, pero para uma obra específica. Eu encarnado vou e vou para junto do Padre, e ele, Espírito Santo, vai ser uma obra de convencer o mundo de seu pecado. Ele vai ser isto. Como ele vai ser isto? E vosotros dareis testemunho também, porque habéis estado comigo desde o princípio. Ou seja, vocês estão comigo, o Espírito Santo vai vir, vai dar testemunho, e vocês vão dar testemunho aí conjuntamente. É Deus e nós trabalhando em lo mesmo. Então, Deus mesmo vai estar presente em los momentos mais agudos de nossa vida, quando estivermos sendo aborrecidos por el mundo, e não devemos lastimar-nos de isto. Eu já falei acá várias vezes do cumpleaños de minha hija, que eu, quando estava na escola, e hicimos uma festa em casa, invitamos a todas as amiguitas. Não havia amigos da igreja, porque não havia igreja em Pando, e não vino nenhuma a sua festa. Então, mirar a minha hija vestida, a casa toda arreglada, os dulces puestos, e ela mirando a ventana e mirando a mim, dizendo, papá, não vão vir. Este paisaje não sai de minha cabeça. E Gabriela, era Gabriela, agora abri o nome dela, não era para falar. E ela já perdonou as niñas de sua classe al instante. E eu vou chegar em casa e vou orar de novo. Perdona as crianças. Já têm 25 anos, não?
perdonar a los niños de aquel día. Yo tengo que trabajar mi corazón. Porque la persecución no fue por algo equivocado que hicimos. Nosotros estávamos predicando a los maestros, a los niños, por medio de ellas incluso. Y es persecución. Pero esto es tan chico. Eu tenho contato com irmãos e sabemos de coisas que eles han passado, que a vezes me dá vergonha de dizer que sou cristiano, e eles passando o que passam e mantendo a fé. É impressionante. Indígenas que se conviertem e são echados de sua tribo, de sua família. Budistas que perdem toda a sua herência e todo o contato familiar porque se conviertem. Creyentes que se convirtió de la religión musulmana y la familia le permitió que lo matasen. Y cosas horribles. Entonces a veces pensamos que sufrimos, ¿no? Cristo persiguieron primero. Dios me habla, mira lo que hicieron con mi hijo, estás con mimimi por lo que hicieron con tu hija. Pai, é verdade. Ai, a Cristo lo mataram na cruz. E as vitórias que vieram da persecução. Incluso deste detalhe chico que falei da classe 10, que já predicou depois a todas as madres e todos os niños. Eu estaria impedido de predicar, obviamente, por el ódio que tinha, mas ela lo hizo todo. Então, as promessas de lucha, las promessas de não estar solo, el próprio Deus vai estar com nós, ¿no? Entonces, en el fuego de la persecución, tenemos que pensar que seremos perseguidos, ¿no? ¿Por qué? Porque Cristo foi perseguido por la palabra y por las obras que nós haremos em el nombre de Cristo, e porque fomos elegidos por Cristo e nós somos deste mundo. Então, quando vocês se perguntam, por que estou sendo perseguido? Estou amando esta gente, estou servindo esta gente, estou falando de la salvação que vai salvar sua alma do inferno. ¿Por que estas pessoas me perseguem? Porque Cristo foi perseguido por lo mismo. Então, tranquilo. Porque a palavra e por las obras de Cristo que estás haciendo, vas a ser perseguido. Porque não tens uma identificação, tu identidade, não disse já, natural, mundano. Não, é natural agora de Cristo Jesus, elegido antes de la consumação de los tempos. Fuistes elegido para estar ao lado de Cristo. E não há identificação com os valores, o sistema do mundo. O mundo pensa diferente. Se passa a pensar como vós, é porque uno se convertiu e passou a pertencer à Igreja de Cristo Jesus. É isso? E temos esta promessa: o Espírito Santo vai estar aí conosco. Em tu hogar, se tens aí tu primeiro fronte da vida cristiana, é tu hogar. Incluso se tu hogar é todo lleno de cristianos, mas são cristianos pecadores, então aí está, é a grande batalha diária, não? Hablar e praticar. E a família é horrível, porque eles te veem como praticas todos os dias, não? Não dá para esconder. Acá eu abro um montão de coisas, me vou, e vocês me veem no próximo domingo, não sabem o que hice, e pensam, Marcelo habló unas cosas ahí, ¿y cómo lo practica? ¿Lo viste? No, pero practica. Pregunta a Lilian. A Beatriz, Gabriela e Amanda, lo que é praticado e lo que não é praticado. Vocês compreendem? Aí empieza a luta. E quando saio afuera a estar no súper, al viejito que me tira el auto arriba, la bici que me cruza, el carrito del supermercado que me golpea, el tobillo que me pega, la última latita que alguém vem e estica a mão e la toma de mim, la mala palavra,
preconceito e rechazo e lo que sea em todas as circunstâncias da vida, e vocês mais que eu provavelmente. Então, somos perseguidos por Cristo, por suas obras, por sua palavra, porque creemos em Ele, hablamos de Ele e praticamos o que Ele dijo. Quando hacemos isto, somos perseguidos. E se por isto não somos perseguidos, temos que perguntar-nos, por que não somos? Por que não lo somos? Algo está mal. E se somos, estamos contentos, porque é uma evidência que eu sou de Cristo. É uma evidência que eu sou de Cristo. Cristo foi perseguido e eu também por sua palavra. Amém. Sou dele. E se eu sou dele, em algum momento isso se termina e eu vou sair com a vitória. Não porque eu sou bueno, ele me garantiza. E suas promessas são válidas. Então estamos contentes. Por isso, o livro que mais habla a palavra alegria, gozo, contentamento, que está em Filipenses, a carta de Filipenses, é uma carta onde o escritor está preso por el Evangelho. E ele habla de gozo todo o tempo. Porque ele sabe que está aí por Cristo e vai sair adelante por Cristo. Amém? Quando se abre esta portita, eu tenho que orar. Oremos e que Deus nos dê a bendição. Eu estou mirando o relógio, esse relógio está louco, não? Nós temos a bendição de temos o privilégio de ser perseguidos por la causa de Cristo. Amém? Deus querido, graças porque somos perseguidos como tu fuiste perseguido, por tu palavra, por tus obras, que tu nos deixaste para ser também. E por el mesmo motivo, a vezes somos perseguidos. Livra-nos de murmurar por passarmos por isto, pero ajuda-nos a depender de Ti e de Tu Espírito Santo, que nos dá consuelo em todo o tempo. Porque Ele mesmo nos dá força para testemunhar e Ele mesmo nos dá a força para passarmos por momentos de persecução. Que Tu graça seja sobre nós para vivermos a vida cristiana como tem que ser. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.